Então, como eu falava no outro vídeo, né, a rainha Jocasta se casa com Édipo e eles começam a viver na cidade. Então aí, o segundo momento, ele casa com a própria mãe sem saber. Passado alguns anos, novamente a cidade de Tebas começa a ser assolada por monstros, por pestes. Essas pestes começaram a matar as pessoas na cidade. Muita gente morreu. E aí, Édipo, ele quer saber o porquê que essas pessoas estavam morrendo. Porque a peste havia invadido a cidade e matado muita gente. Ele vai lá no oráculo de Delfos. Melhor, no oráculo não, no oráculo, né? Mas não de Delfos. Ele vai no oráculo, né? E para saber o que estava acontecendo com a cidade. E aí ele tem a triste notícia, né, a tragédia, em saber que era porque ele tinha matado o seu próprio pai e casado com a própria mãe. E aí conta o mito que nesse momento ele fura os dois olhos, se mata e Jocasta vai embora da cidade. Né? E também alguns dias depois ela se mata também. Então esse mito ele tem um objetivo, né, a ser contado. Os gregos contavam esses mitos. Qual seria o objetivo em transmitir esse mito para as pessoas? Ele queria dizer, ele queria falar que quem ousasse, né, ter relacionamentos com familiares, se envolver, vamos dizer assim, sexualmente com familiares, os reis ou os deuses castigavam, né? Os deuses castigavam. Então, é esse entendimento que você não poderia se envolver com seus familiares, um incesto, né? Então isso tinha um objetivo, que era organizar a cidade, falar da ética, falar da moral das pessoas. Então, para vocês perceberem que como os mitos também tinha lógica, né? Também tinha um sentido, queria transmitir um tipo de conhecimento, né? Então esses eram os mitos. Mas os mitos eles são carregados, né? Eles são carregados de sentidos, né? Existem os mitos teogônicos, né? Aqueles que tratam, né, dos princípios e das origens dos deuses, as forças misteriosas, né? Tinha os mitos cosmogônicos, tratam da origem do mundo e das coisas, e os mitos antropológicos, né? Trata da explicação da condição humana, né? Esses eram os tipos de mito. Mas a gente poderia pensar qual seria mesmo a diferença, né, dos mitos para a filosofia. O mito, aí a gente vai vendo o que o mito converge e o que diverge da filosofia, né? E aí nós podemos dizer que, no primeiro momento, o que ele converge com a filosofia? O mito possui um embrião filosófico, né? A sua busca por explicações em realidade, né? Então o mito busca por um sentido, né? Busca uma explicação para a realidade, assim como a filosofia, né? A essa busca pelas explicações chamamos de núcleos explicativos, né? Mas com os gregos essa explicação busca outras causas, né? E haverá uma substituição dos agentes, né, fantasiosos, né? O que são esses agentes fantasiosos? Deuses, heróis, né, teogonias, cosmogonias, né? Então, na filosofia há essa substituição,
né? Agora, o que diverge? Na filosofia se busca o entendimento de forma racional, né? Racional. O que era fantasioso da imaginação da filosofia, da mitologia, na filosofia se busca a explicação racional. Agora eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Por que a filosofia se desenvolve na Grécia Antiga? Por que exclusivamente nós conhecemos a filosofia através dos gregos? No nosso mundo ocidental se tem notícia da filosofia, né, a partir dos gregos. Por que será? Pense aí um pouquinho, que no próximo vídeo vou responder para vocês.